para ela falar aí um pouquinho a respeito de como foi que ela fez para superar, né? Esses momentos de medo. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Maravilha. E aí, queria te agradecer, né? A gente aí fez lá um apelo no grupo nosso que a gente tem lá para quem quisesse poder compartilhar boas práticas e você prontamente se voluntariou para estar aqui. Enfim, e aí, obviamente, quero te agradecer por ter aceito o convite, né? De qualquer forma, foi um convite, claro. E que bom que você aceitou. Eu acho que a gente tem que sempre estar se desafiando, né? Na medida. Eu que te agradeço pela oportunidade. Você sabe o quanto que eu te admiro, tanto que eu acompanho o seu trabalho. E para mim é um privilégio realmente estar aqui com você nessa noite. Ai, que bom. É recíproco, é recíproco. A gente troca muito, né? Então, quanto mais cabeças pensantes, quanto mais percepções diferentes, mais rica fica toda essa troca, todo esse apoio, né? A gente sabe que assim, a gente está num processo aí de regulamentação da nossa da nossa classe, da nossa categoria, do nosso fazer, né? Mas que a sociedade ela já legitimou isso, ela já sabe a importância do psicopedagogo dentro dos processos de aprendizagem, né? Então, nada Sim, melhor do que a própria sociedade para dizer, para validar o nosso trabalho. Então, a gente sempre procura estar dando o nosso melhor, né? Então, quando vem uma situação como essa, e a gente consegue perceber o quanto que a gente não sabe de quanto é a nossa capacidade até que nós somos desafiados, né? exatamente, né? O quanto que nós podemos nos reinventar, né? Nós falamos tanto das funções executivas, né? E aí a gente vê a nossa flexibilidade cognitiva. Né? A Exatamente. hora que vem o problema, a situação, e aí a gente tem que encontrar algum meio, alguma coisa para tentar resolver este problema, né? Pois é. Então, vi que a regulamentação é isso. A psicopedagogia está passando por um processo aí para que a gente possa ter aí o nosso conselho instituído, enfim, tem várias situaçõezinhas aí que depois a gente pode conversar se você quiser, tá bom? Então, assim, Ótimo. a nossa proposta era, né, que você pudesse falar um pouquinho sobre o que deu certo para você, atividades. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela aqui para a gente poder falar, tá? Ó, Tá. tá dando para ver aí que é o bingo silábico, né? Foi uma das tuas atividades Isso. bacana e você Essa conseguiu foi a sobre ele. essa foi a primeira atividade, né, que eu acabei encontrando e fazendo. Eu acabei adaptando ela, porque se fosse no encontro presencial, ela seria um stop, né, naquele sentido do stop, de trabalhar com eles a questão da memória, da estratégia, né? Uhum, E aí eu acabei adaptando essa atividade para um bingo silábico. entendi. Então, conforme eu enviei essa atividade aos pais, né? A maioria dos meus aprendentes, eles conseguem imprimir. Se não imprimem, eu penso numa atividade onde há a possibilidade de uma adaptação, tipo colocar num caderno, né? Fazer numa folha à parte, para que possamos estar realizando. E aí eu fiz as sílabas, né? Acabei pegando aqui as sílabas e aí conforme eu ia fazendo com eles, eu ia sorteando todas de acordo com a sua coluna. Então aí tinha nomes próprios, alimentos. Então cada sílaba era de acordo com a sua coluna, para que pudesse estar trabalhando com eles o raciocínio, a memória verbal, a memória não verbal, né? Para a consciência fonológica, Você né? A linguagem, então assim, tudo de uma forma com que eles conseguissem realizar a distância e ao mesmo tempo eu estar intervindo e ser uma atividade produtiva com eles, né? Então, e eu faço meu atendimento via videochamada, né? Eu fiz um e-book. E nesse e-book eu passo para os pais, aqueles que aceitaram atendimento online, ah, né, bacana. onde a criança tem que estar num ambiente tranquilo, utilização de fone, né, com a internet num bom estado, Você marco com ele.
diagnóstico antes, né? Tipo, se tinha Sim, como fazer, é bom sim. porque se tiver alguém aí, né, sempre fazer esse é um diagnóstico da situação, né? Se a internet é suficiente, se o ambiente é adequado, se tem um ambiente, qual o melhor horário, né? Exatamente. Eu fiz com eles tipo uma agenda mesmo, né? Então eu predeterminei a data, predeterminei o horário, né, em que nós estaríamos realizando esse atendimento. E todo atendimento antes do início eu confirmo, um dia antes eu confirmo com os pais se no dia estará disponível para poder estar fazendo, porque imprevistos acontecem para todos. Né? Então, eu já confirmo e com antecedência eu envio a atividade que será realizada. Algumas, às vezes, eu faço na prática com eles. Então, quando não é assim, falo, não tem necessidade de atividade para esse atendimento e realizo de alguma outra forma. Perfeito. Então, fazer essa análise é sempre importante. Como a gente estava falando assim, nem todos os nossos aprendentes que a gente atendia presencialmente, eles têm um perfil, vamos dizer assim, para o atendimento online, né? Sim. Então, a nossa sensibilidade, essa sensibilidade que você da situação é muito importante, né? Para que a gente Não... possa não ter aquela forçação de barra, né? Do tipo, porque eu estava Sim. realmente eu tenho que atender online, né? E não é assim que funciona. Então, algumas pessoas estão perguntando aí de material, de e-book, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né? Posso disponibilizar se for necessário. E uma coisa assim que eu achei interessante, que foi bem gradativo, né? Que logo que entrou essa questão da quarentena, os pais, muitos não tinham optado pelo online, né? Que logo que aconteceu, eu disponibilizei, falei que estava à disposição, e só um aprendente de todos que tinham solicitado, que queriam, né? Que demonstrou interesse. Como a quarentena foi se estendendo, foi se passando, então, aos pouquinhos, esses pais acabaram sentindo o interesse, a vontade de estar realizando esses atendimentos. Né? Então, também não impus, não foi uma questão assim que, parou o presencial e ou é ou não é e tal, não. Eu fui, né, aceitando, dando essa possibilidade para os pais irem também se adaptando, né, entrando nessa, porque não foi uma experiência fácil para ninguém, né? Da mesma forma que isso me atingiu o outro. Então, no tempo de cada um é que nós fomos nos adaptando. E graças a Deus o retorno disso está sendo bem produtivo. Então a gente já fazendo aqui um balanço, né, das suas atividades aí, você considera que já teve um retorno positivo. Ó, um outro jogo que você falou que você utilizou muito o recurso foi aquele charada, né? Que O charada, exatamente. para trabalhar várias atividades aí de vocabulário, né? Explica um pouquinho para a gente como você fez essa adaptação de um material físico, né, para o online. Sim, eu tirei a foto do tabuleiro, né? Eu peguei aqui o tabuleiro do charada, né? Aí eu tirei a foto e enviei para os pais. E aí alguns, né, eles imprimiram. E no online, no presencial, a gente tem o pininho para apontar, para, né, ver quem é mais rápido ali, porque nesse jogo também trabalhamos atenção seletiva, atenção alternada, dividida, né, flexibilidade ali, a questão também da memória não verbal, a hora que você fala que você já tem que pensar na figura, enfim, né, tem várias estratégias ali que nós utilizamos. E conforme eu ia fazendo, eu pegava aqui a cartinha e lia. Então, conforme eu lia para eles e tal, eles tinham que assinalar nesse tabuleiro ali adaptado onde estava essa figura. E muitas vezes eu questionava, está do lado da onde? Está em que região? Qual é o vizinho? Né? Então eu ia trabalhando com eles também essa questão para trabalhar um pouco a questão da linguagem verbal também, né? Olha E a simplicidade, né? Vocês
não precisava ter necessariamente uma plataforma online, né? Você tirou, claro que foi dentro do teu contexto, da tua realidade. Sim, Então, você tirou a foto, mandou, todos poderiam, de uma certa forma, imprimir o material. Então, assim, é muito importante a gente fazer o levantamento dessas informações antes, né? Porque, às vezes, sim. a ânsia que a gente fica de poder dar assistência, a gente acabou imprimindo material, mandando material, e aí os pais não tinham como imprimir, né? E aí, enfim, você conseguiu aí adaptar a demanda à necessidade, né? Exato. E ao mesmo tempo, caso, né, falasse, eu não consigo imprimir ou não tenho a possibilidade, então essa atividade seria flexibilizada, por exemplo, para escrita. Então, eu falaria a charada, né? Ele iria falar o que que era, qual seria aquela determinada resposta, e ele escreveria no caderno, então, qual seria a resposta, ao invés de encontrar a figura, no caso, Eu né? fiz parecido também, assim, com o imagem e ação. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Legal. Muito bacana, porque a família toda participou, né? Então não tinha só o aprendente, a gente colocou, a família toda participou. E aí a gente fazia, eles faziam lá, né? A cartinha pedia e trabalhamos memória verbal, não verbal, verbal, memória de trabalho, criatividade. Então, foi um momento de interação entre a família, muito bacana. Ai, que interessante. Pois Eu é. tento sempre pegar a atividade, mesmo que seja uma atividade que não seja um jogo, transformá-la em algo mais lúdico, para que essa criança consiga, né, para que seja algo um pouco mais diferenciado, não tão, né, para que não se formate, por exemplo, a um reforço escolar, vamos dizer assim, né? Sim, Mas eu tento transformar isso em algo onde essas funções executivas, que realmente é o que nós buscamos desenvolver nessas crianças, né, sejam atingidas mesmo que à distância. perfeito, perfeito. Aí, gente, ó, tem um outro material aqui que a Raquel trabalhou, que é o Sudoku, né? Para quem trabalha raciocínio lógico, tá? Quem tem aí aprendentes com essa dificuldade, né, de raciocínio lógico, de senso numérico, dessas situações mais básicas de matemática, trabalhar esse recurso, o Sudoku, é muito bacana. Aí, Raquel, até eu fiquei curiosa como foi que você trabalhou aí. Esse material, fica um pouquinho pra gente. Isso, não deixei separar. Esse sudoku que eu fiz, eu também fiz ele de uma maneira mais lúdica, né? Então eu peguei ele aqui, tá? E coloquei o meu velcro, as coisas ficaram todas na escola. Então eu acabei usando uma fita crepe, onde eu ia fazendo junto com eles, né? Porque no primeiro momento eu explicava para eles o que que é o sudoku, qual, né? O que que nós estaríamos fazendo, que não poderia ter repetição, e eles iriam falando para mim na onde que iria colocar determinada figura, né? Tava Então eu perguntava, neste quadrado já temos quais figuras? Temos na linha vertical, na linha horizontal, né? E ia montando com eles essa atividade. Caso eles errassem, eu fazia conforme eles estavam falando, para que chegasse no momento em que eles percebessem aonde eles haviam errado, né? Como essa atividade ela demandou um tempo menor do que o atendimento, então eu comecei a trabalhar mais a questão da memória verbal, não verbal, né? E comecei por exemplo, então o que que nós temos em casa no formato circular, como nós tínhamos o círculo? No formato quadrado, daí eles comparam o quadrado com o retângulo, daí a gente já faz essa diferença, né? Aí eu pegava uma caixinha mostrando o que que era o formato retangular do formato quadrado, para eles perceberem a diferença, tal, né? E ia explorando as outras figuras da mesma forma. Então, assim, foi também algo bem interessante. E a tua faixa etária foi qual? Só para quem está ouvindo a gente também, porque a tua faixa etária foi em torno de quanto?
Quantos aninhos? Olha, a minha faixa etária, eu tenho aprendente de 7 anos Uhum. e tenho até que vai aos 13, 14 anos, né? Mas essa atividade eu acabei trabalhando bastante com, até com todos mesmo, para trabalhar essa questão do raciocínio, né? Porque o Sudoku, conforme a gente vai se aprofundando, ele vai exigindo cada vez mais, Muito, é né? infinitas as possibilidades de combinações. Exatamente. Então, E como o meu objetivo era essa flexibilidade cognitiva, era o raciocínio lógico, a estratégia, né, até mesmo essa percepção de colocar e tal, então eu acabei trabalhando com todos. e tudo estava bem alinhado com o que você já tinha avaliado, né? De rebaixamento de habilidades, Sim, dando sim, aquilo ali, né? Acredito eu. sim. Sempre pensando no que aquela criança ela está, né, no que eu estou precisando desenvolver com ela, né, na onde que está sendo a maior dificuldade, vamos dizer assim, né? Então o foco é sempre nisso, tá? Ah, tem crianças assim que eu fiquei um pouco preocupada quando eu comecei o atendimento online, porque não tínhamos terminado aquele protocolo de avaliações que nós fazemos no presencial. Então já eram meus aprendentes, porém eu não tinha ainda concluído, né, esta avaliação. Mas mesmo assim, conversando com os pais, tal, decidimos fazer esse momento do atendimento agora, até para não perder vínculo, até para que possamos, né, estar desenvolvendo de alguma forma, né? E quando voltarmos para o atendimento presencial, essas avaliações serão retomadas e finalizadas para que daí damos mais, né, Ai, a continuidade nas intervenções. beleza, Raquel, beleza. Você quer deixar alguma mensagem assim para as colegas que estão vendo aí, né, dessa situação toda, do balanço que você fez disso tudo, né? Se quiser deixar essa mensagem aí para, enfim, alguma coisa. Muito bacana aí a tua partilha, né? Então, enfim. Bom, o que eu quero dizer que não é fácil, né? Demanda realmente com que a gente se arrisque. É um renovo que nós temos que fazer, De novo. mas nós não temos que temer porque nós temos uma capacidade que muitas vezes a gente mesmo não conhece, Conhece. né? E essa é uma oportunidade da gente se reinventar, de aprender. Quem quiser também tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, pode me adicionar aí no Instagram, que nós podemos estar conversando também. E é isso, eu acho que é a gente se revestir de coragem, né? E colocar aí a Tá, nossa capacidade em ação. exatamente. Então, assim, a gente tem algumas outras colegas que também querem compartilhar aí um pouquinho, né? Mas, assim, de antemão, fica aí com a gente, né? Que Pode deixar. tá nessa troca aí. Então, a Virgínia também vai conversar um pouquinho com a gente, a Dani, que já estão aqui. E aí a gente vai voltar nessa troca para ficar mais, para dar uma finalizada aí na conversa, tá bom, Raquel? Tá ótimo, Rita. Eu te agradeço demais pela oportunidade e mais uma vez, muito obrigada por tudo aquilo que você compartilha com a gente, com todo o seu conhecimento, viu? Todos nós, né? Então tá, e fica aí com a gente, que agora daqui a pouco eu vou chamar a Virgínia e acho que também, né, de qualquer forma pode estar compartilhando aí com a gente, que ela vai mostrar um pouquinho do que ela fez com os pais, que é o outro lado da situação. É o que ela Que sugeriu legal. para esses pais que estavam aí à procura, né? Porque estavam. Ela vai contar um pouquinho pra gente aí. Não vou contar spoiler, não. Ela vai contar um pouquinho pra gente aí nessa partilha tão gostosa que a gente está tentando fazer aqui. Viu, Raquel? Que ótimo. Mais um pouquinho de aprendizado, então.
Um grande beijo. Obrigada, Rita. Beijo. Deixa eu ver se eu consigo chamar agora aqui a Virgínia.